Seja muito bem-vindo a este espaço. Aqui você não precisa fingir que está bem, não precisa esconder o que sente, nem tentar parecer forte o tempo todo. Aqui você pode simplesmente ser você. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que lidar com a ansiedade cansa. Cansa demais, principalmente quando ninguém entende o que você está passando. Mas e se eu te dissesse que o que você sente não é exagero, que não é drama nem fraqueza, que talvez, na verdade, seja o seu corpo implorando para ser ouvido? Hoje, você vai descobrir algo que pode mudar sua relação com a ansiedade para sempre. Vai entender por que seu corpo vem gritando por atenção e o que acontece quando você finalmente decide escutar. Fica comigo. Você merece esse cuidado. Você merece se entender. E talvez, só talvez, esse seja o começo da paz que você vem procurando há tanto tempo. Você já teve a sensação de que a ansiedade aparece do nada? Como se fosse uma surpresa, um ataque repentino, sem nenhum motivo claro. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece estar relativamente bem, mas mesmo assim, seu coração acelera, o ar fica curto e sua mente começa a correr em 1000 direções diferentes. E aí você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? O que tem de errado no meu corpo ou na minha cabeça? A verdade que quase ninguém te conta é que, na maioria das vezes, a ansiedade não chega de repente. Ela vem sendo construída aos poucos, como um copo enchendo gota por gota até transbordar. E o mais assustador é que muitas vezes é o seu próprio corpo tentando te alertar. Só que você não escuta. Ou pior, você ignora. Hoje a gente vai conversar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você entende a sua ansiedade. Porque existe um motivo profundo para o que você está sentindo. E esse motivo não é frescura, não é fraqueza, não é falta de controle. É o seu corpo implorando por atenção e você está negando isso a ele. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir como sinais simples do seu corpo são, na verdade, pedidos de socorro que você tem calado. Vai entender por quê, ao tentar ser forte o tempo todo, você tem se afastado de si mesmo e contribuído para o crescimento da ansiedade. E mais do que isso, vai aprender o que pode fazer para começar a escutar de verdade o que seu corpo está dizendo, para finalmente sair desse ciclo. Aliás, antes da gente continuar, se esse assunto já fez seu coração bater mais forte só de ouvir as primeiras palavras, se você sente que finalmente alguém está colocando em palavras aquilo que você nunca conseguiu explicar, então já se inscreve aqui no canal. Esse espaço é para você que está cansado de lutar sozinho contra a ansiedade, que quer se entender melhor, que quer se cuidar de verdade, sem julgamentos, sem pressão, com acolhimento. A gente está junto nessa jornada e você não precisa mais se esconder. Agora pensa comigo. Quantas vezes por dia você sente que está esgotado, mesmo sem ter feito esforço físico? Quantas vezes você acorda já cansado, como se nem tivesse dormido? Ou sente que seu corpo está sempre em estado de alerta, como se estivesse pronto para fugir ou se defender de algo que nem existe? Esses sinais são gritos silenciosos do seu corpo. Não são aleatórios. Eles estão te dizendo que algo está fora do lugar. E quando você ignora esses sinais, você está dizendo para o seu corpo que ele não importa, que a dor dele não tem valor. E é aí que a ansiedade cresce, porque o corpo precisa ser ouvido, precisa ser cuidado, precisa ser respeitado. Mas na correria do dia a dia, a gente aprendeu a passar por cima dessas mensagens, a levantar mesmo sem energia, a sorrir mesmo sem vontade, a produzir mesmo no limite, a agradar os outros enquanto a gente mesmo se desmorona por dentro. E sabe qual é o resultado disso? Um corpo cansado, uma mente sobrecarregada, um coração cheio de medo. A ansiedade não surge do nada. Ela é a soma de tudo aquilo que você não está permitindo sentir.
Ela é o reflexo de todas as vezes que você disse "tô bem" quando estava à beira de um colapso. E não é culpa sua. A gente foi ensinado assim. A gente aprendeu que sentir é fraqueza, que parar é preguiça, que descansar é perda de tempo, que chorar é exagero, mas isso tudo é mentira. E é uma mentira que está te adoecendo, porque quanto mais você ignora o que sente, mais o seu corpo vai tentar te alertar. Primeiro com um cansaço estranho, depois com insônia, depois com dores no peito, falta de ar, irritabilidade, dificuldade de concentração. E aí, quando você menos espera, a ansiedade se instala como uma tempestade e você se sente perdido, tentando entender como chegou até aqui. Mas a verdade é que você não chegou de repente. Você foi sendo levado aos poucos, porque não estava escutando os sinais. E aqui vai um convite. Para agora. Respira fundo. Pergunta para si mesmo: o que meu corpo está tentando me dizer hoje? O que eu estou ignorando em nome da rotina, da produtividade, das cobranças? Será que essa ansiedade que eu sinto é apenas o resultado de um corpo que está implorando por cuidado e não está sendo ouvido? É exatamente aqui que mora o ponto mais importante de toda essa conversa. A ansiedade não é só uma emoção. Ela é uma resposta física, real, tangível do seu corpo, dizendo que algo precisa mudar. E quando você começa a perceber isso, tudo ganha uma nova perspectiva. A dor no estômago antes de uma reunião, a falta de ar no meio do trânsito, a insônia que te persegue madrugada após madrugada, nada disso está acontecendo por acaso. O seu corpo está tentando falar com você em alto e bom som, mas você está com os fones do mundo ligados no último volume. O trabalho, as redes sociais, as responsabilidades, as cobranças, tudo isso vai abafando a voz do seu corpo e ele precisa gritar cada vez mais alto para ser notado. Até que chega num ponto em que a ansiedade domina tudo. E é justamente aí que você começa a se sentir refém de algo que não entende. Você tenta controlar com força, com pensamentos positivos forçados, com aquela ideia de que é só uma fase, só um momento. Mas nada muda, porque a raiz continua ali, ignorada. O corpo continua em sofrimento, e o seu esforço em manter as aparências não resolve, só mascara. Sabe por quê? Porque não é força de vontade que cura a ansiedade. É escuta, é presença. É gentileza consigo mesmo. É parar de se tratar como uma máquina e começar a se olhar como um ser humano que sente, que precisa de pausas, de cuidado, de descanso, de compreensão. E o mais louco é que quando você começa a fazer isso, a ansiedade começa a diminuir. Não porque desapareceu magicamente, mas porque você finalmente está lidando com o que causa ela de verdade. E agora, eu quero que você pense com carinho em algo. Quando foi a última vez que você escutou o que estava sentindo sem julgar? Quando foi a última vez que, em vez de tentar se livrar da ansiedade, você tentou entender por que ela apareceu? Porque a ansiedade é só um sintoma. É o alarme. O incêndio mesmo está em outro lugar. E normalmente está na forma como você está vivendo. Nos limites que você ultrapassa, nos nãos que você não consegue dizer, nas expectativas que você carrega, nos padrões que você tenta cumprir, nos traumas que você nunca teve espaço para olhar. E quando tudo isso se acumula, o corpo entra em modo de emergência, porque ele sabe que você está indo longe demais. Ele sabe que você precisa parar. E se você não para por amor, ele vai tentar te parar pela dor. E é aí que vem a crise. Aliás, aproveita esse momento agora e comenta aqui embaixo. Qual é o sinal que o seu corpo mais dá quando você está ansioso? Pode ser a dor no peito, a insônia, o estômago embrulhado, o tremor, a mente acelerada. Compartilha aqui. Você não imagina quantas pessoas vão se identificar com o que você sente, porque você não está sozinho. Muita gente vive isso em silêncio, achando que é um problema individual, quando na verdade é um sintoma coletivo de um estilo de vida que adoece.
E quando a gente começa a falar sobre isso, a cura começa a acontecer. Não porque o problema desaparece, mas porque a gente para de carregar sozinho. E olha, você não precisa dar uma virada radical na sua vida amanhã. Não precisa largar tudo, mudar de cidade, cortar todos os laços. Às vezes, tudo o que você precisa é de um primeiro passo, um momento no dia em que você pare de correr, um momento em que você feche os olhos e escute seu corpo de verdade, um momento em que você diga: eu te ouço, eu estou aqui com você, eu sei que você está cansado e eu prometo que não vou mais te abandonar. Pode parecer simples, mas isso tem um poder imenso, porque o corpo, quando começa a ser ouvido, começa a confiar de novo, e com o tempo ele para de gritar. Ele começa a sussurrar, ele começa a mostrar o caminho, porque no fundo ele sempre soube o que era melhor para você. A gente é que aprendeu a duvidar disso. É claro que isso não é fácil. A gente vive numa sociedade que valoriza a pressa, o fazer, o produzir, o vencer. E quem sente demais, quem pausa, quem precisa respirar, é visto como fraco. Mas isso é uma grande mentira. A força de verdade está em quem se escuta, em quem se cuida, em quem tem coragem de olhar para dentro e dizer: chega, eu não quero mais viver em guerra comigo mesmo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se está ouvindo essas palavras agora, é porque essa coragem já está dentro de você. Você só precisa lembrar disso. Você só precisa começar. E talvez agora você esteja se perguntando: mas por onde eu começo? Como é que eu aprendo a escutar o meu corpo depois de tantos anos ignorando o que eu sinto? E a resposta é: começando pequeno, começando do jeito que dá. Você não precisa entender tudo de uma vez, nem ter todas as respostas agora. O que você precisa é de disposição para se reconectar. E essa reconexão começa em coisas simples, mas que têm um poder gigantesco. Como aprender a perceber a sua respiração? Você já reparou como respira quando está ansioso? Provavelmente é uma respiração curta, acelerada, superficial. E só de tomar consciência disso, de parar por um minuto e respirar fundo com intenção, você já começa a dizer para o seu corpo: eu estou aqui, eu estou com você, você não está sozinho. Outra forma de se reconectar com o seu corpo é começar a validar as suas emoções. Em vez de dizer: eu não devia estar me sentindo assim, diga: é compreensível que eu esteja me sentindo assim. Olha a diferença que isso faz. Um é julgamento, o outro é acolhimento. E o seu corpo precisa disso. Ele precisa de um lugar seguro para sentir. E esse lugar começa dentro de você. Não importa se ninguém nunca te ensinou isso. Não importa se você sempre foi a pessoa que engoliu o choro, que segurou a barra, que fingiu que estava tudo bem. Hoje pode ser o dia em que você escolhe fazer diferente, em que você escolhe parar de lutar contra você mesmo e começa a caminhar ao seu lado. E eu sei que dá medo. Dá medo desacelerar num mundo que cobra velocidade. Dá medo se permitir sentir quando tudo que você aprendeu foi a fugir das emoções. Dá medo confiar num corpo que parece estar te traindo. Mas acredite, ele não é seu inimigo. Ele é seu aliado mais fiel. O que você sente hoje, por mais difícil que pareça, é o seu corpo tentando te salvar, tentando te proteger de continuar num caminho que não é saudável, tentando te trazer de volta para casa. E essa casa é você, o lugar onde você se sente inteiro, acolhido, seguro. E mesmo que isso pareça distante agora, você pode começar a construir esse lugar, aos poucos, no seu ritmo, com carinho, com compaixão, sem pressa. E é por isso que toda vez que a ansiedade aparecer, em vez de entrar em pânico ou tentar calar ela, você pode fazer uma pergunta diferente. O que será que eu estou precisando agora? Será que é descanso? Será que é um limite que eu não consegui impor? Será que é uma emoção que eu não consegui nomear? Será que é um excesso de pressão que eu mesmo me coloquei?
Essa pergunta simples pode abrir portas que estavam trancadas há muito tempo dentro de você. Porque a ansiedade não é o fim. Ela é o começo de um reencontro com você mesmo. E esse reencontro, mesmo dolorido, é o caminho da cura. Então, se você está aqui até agora, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não está quebrado. Você não está errado. Você não está falhando. Você está apenas vivendo as consequências de um corpo que precisa de atenção, de um coração que precisa de cuidado, de uma mente que precisa de paz. E isso não faz de você fraco. Isso faz de você humano. E ser humano é, antes de tudo, aprender a se escutar, a se perdoar, a se cuidar, a se respeitar, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. E olha, se esse vídeo tocou alguma parte sua que estava esquecida, se você sentiu que ele falou exatamente aquilo que você precisava ouvir, então compartilha ele com alguém que também está lutando com a ansiedade. Alguém que você sabe que está tentando ser forte o tempo todo, mas que no fundo está pedindo socorro. Às vezes, uma palavra certa na hora certa pode mudar tudo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, esse é o momento. Porque aqui a gente fala sobre ansiedade de um jeito diferente. A gente acolhe, a gente entende, a gente caminha junto. E você merece esse cuidado. Por fim, eu quero te deixar com um lembrete. Toda vez que a ansiedade vier, não se pergunte como eu paro isso, mas sim o que ela quer me mostrar. Porque quando você começa a escutar de verdade, o seu corpo para de gritar. Ele não precisa mais, porque finalmente ele sabe que está sendo ouvido.